Graça e paz, queridos. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar um pouco sobre estratégia, a estratégia de Satanás, como ele realmente é astuto e tenta nos derrubar a cada instante. Por isso, precisamos estar firmes no Senhor. Quero ler, logo no início, o texto de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Efésios, capítulo 2, de 1 a 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, uma das coisas que Paulo deixa bem claro é que agora nós temos vida, uma vida nova em Cristo Jesus, e aí então o Deus, através de Cristo, tratou com a questão do nosso pecado, e aí então nós podemos agora vivermos de uma maneira diferente. E aí então ele diz, não mais, não vamos andar mais, nós andávamos, mas não andamos mais, segundo o curso deste mundo. Novamente, aqui mundo é o sistema. E aí então ele diz, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então Paulo está dizendo assim, nós temos uma nova vida, mas o inimigo, ele ainda continua agindo realmente para tentar ludibriar, enganar. Como eu havia comentado, muitas vezes a gente olha para algumas guerras seculares que aconteceram e nós podemos tirar um proveito para nós, para que nós possamos... então, a nossa lição de hoje é as estratégias de Satanás. Nós temos que entender essas astutas ciladas do inimigo para não cairmos nela. E para isso, nós precisamos realmente estarmos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, como já comentamos, e estarmos realmente alicerçados em Cristo. Num comentário sobre guerras, alguém comentando sobre a guerra do Iraque, que teve já há algum tempo atrás, né? Depois você pode pesquisar sobre isso, diz que esta guerra durou 100 horas. Agora, como que essa guerra acabou, né? Começou e acabou em 100 horas. Aqui diz assim, que houve um entendimento profundo da estratégia militar do inimigo. Como o exército, vamos dizer assim, a cúpula do exército americano, eles entenderam profundamente as estratégias militares do inimigo. E desta maneira eles conseguiram, vamos dizer assim, vencer ou inibir toda a força do inimigo. Toda guerra é algo que nos desagrada, né? Mas nessa guerra, por conhecer as estratégias do inimigo, o exército aliado perdeu 149 vidas. Toda vida é importante, né? Mas perderam 149 vidas. Já o exército inimigo perdeu milhares de soldados. Então, uma das coisas que nós precisamos estar compreendendo essas estratégias realmente do inimigo, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, é nesse ponto que muitas vezes o inimigo ele tenta. Porque se você tem o livre-arbítrio, e nós acreditamos no livre-arbítrio, você pensa, você toma decisões, você faz ou deixa de fazer. Então, o inimigo ele vai usar de estratégia, a estratégia do engano, para que nós venhamos a desobedecer a ordem de Deus e, por consequência, todas as consequências que vêm com o pecado. Porque todo pecado traz em si as suas consequências. É como no livro de Gênesis, na primeira, vamos dizer assim, tentação ali, o inimigo vai enganar, ele vai ludibriar, ele vai seduzir através de palavras, para que então, no caso, a mulher, depois o homem, coma daquele fruto
mas aquele fruto simboliza desobediência para com Deus. Então, o inimigo lhe enganou, dizendo que era um fruto, mas na verdade é assim: ao tomar esse fruto, vocês estão desobedecendo Deus, porque Deus havia dado uma ordem para que isso não fosse feito. Então, o inimigo, ele é sutil. Ele é sutil. Ele não vai bater de frente. Ele não vai vir enganar de uma maneira clara, mas ele vem através das sutilezas, ele vai tentar. Primeira coisa, quando nós deixamos que as nossas dores e nossas decepções falem mais alto dentro de nós, como diz o salmista, né? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Então, uma das sutilezas que o inimigo utiliza, um dos enganos, principalmente nesses momentos onde nós não temos respostas. E eu quero dizer para você, nós vamos ter muito mais perguntas do que respostas nesta vida. Então, o inimigo ele vem de uma maneira sutil e ele vai tentar nos fazer esquecer que Deus é bom. Como diz um ditado, Deus é bom, o tempo todo ele é bom. Então, Deus realmente é um Deus de misericórdia. E misericórdia envolve bondade. Quando lemos ali no capítulo 20 de Êxodo, diz que a misericórdia do Senhor se estende a 1000 gerações. Mas muitas vezes, diante dos nossos problemas, nós achamos que Deus deixou de ser bom. Ou pelo menos deixou de ser bom para nós. Porque aí nós não conseguimos enxergar. Então, quando isso acontece, é uma estratégia do inimigo para nos cegar, né? Para nos fazer realmente deixar de acreditar na bondade do Senhor. Também um dos argumentos muitas vezes apresentados pelo inimigo é fazer com que nós vejamos a questão do pecado como sendo algo de talvez assim não tão grave, menos gravidade. É um negócio assim, não dá nada não. Hoje em dia nós podemos interpretar de uma outra maneira. Então, uma das coisas, né? Por exemplo, vamos pegar alguns exemplos, né? Então, a Bíblia diz assim: a alma que pecar, esta morrerá. Então, essa morte não é a morte física, porque nós pecamos, não morremos literalmente, mas é uma morte que é a separação para com Deus. Lembre-se, né, o inimigo disse isso para o primeiro casal: não, certamente vocês não vão morrer. Não morreram, mas quebraram a comunhão com Deus. Então, nós precisamos estar atentos. O pecado, ele traz a sua gravidade, ele traz as suas consequências, nos separa de Deus. E o inimigo é tão astuto que aí quando nós caímos, vamos dizer assim, nas suas astutas ciladas, ainda ele então começa a dizer: tá vendo como você não é um bom cristão? Tá vendo que como você não tem fé? Tá vendo como você é isso ou como que você é aquilo? Então perceba as sutilezas das estratégias do inimigo. Ou seja, ele vai trabalhar segundo o curso deste mundo, ele vai usar todos os argumentos deste mundo para tentar nos enganar. Também, uma das sutilezas do inimigo é lançar dardos em nossas mentes, ou seja, principalmente dúvidas. Ele é especialista em lançar dúvidas. Talvez uma das armas mais utilizadas do inimigo é essa, assim, nos fazer duvidar. Será que eu estou realmente no caminho certo? Será que eu estou orando de maneira adequada? Será? Então o inimigo ele lança muitas setas das dúvidas e nós precisamos estar atentos. Na questão do pecado, nós temos que ter bem claro, né, que se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor vai nos perdoar e vai aplicar realmente o sangue de Jesus Cristo para nos purificar. Então, quando você estiver passando por um momento de luta diante do inimigo, lembre-se que agora você está em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo realmente se faz novo.
Alguém escreveu algo que me chamou a atenção, dizendo assim: não pensemos que o maligno, ou dê o nome que você quiser dar, seja um mito, uma representação, uma figura, uma ideia. Este erro nos leva a desistir, a relaxar e baixar a nossa guarda. E assim, ficamos mais expostos e vulneráveis aos ataques do mal. Então, mais uma vez, né, queremos frisar, né, tenha essa ideia, né, que o mal é real, ele existe, né, e nós precisamos estar atentos ao que o Senhor traz para nós. Martin Luther King, ele escreveu umas palavras que me soam realmente interessante para o tema que nós estamos abordando aqui. Martin Luther King era um líder negro lá nos Estados Unidos, um pastor da Igreja Batista, e ele vai falar assim sobre que o diabo realmente ele é matreiro, né? Ele tenta seduzir, ele tenta enganar. Então, numa dos seus sermões, das suas palestras, ele diz assim: pois ainda o inimigo, nosso velho conhecido, procura nosso infortúnio. Sua astúcia e poder são grandes, e é armado com um tremendo ódio que no mundo não há igual. Então, Martin Luther King tinha essa ideia. E essa ideia que o Evangelho nos apresenta, que a Bíblia nos apresenta, que realmente o inimigo, muitas vezes nós desconhecemos ele, mas nós temos que conhecer bem as suas estratégias. Ele vai sempre procurar o quê? O nosso infortúnio. Que nós nos desviemos do Senhor, que nós não venhamos a usufruir daquilo que o Senhor Jesus já nos deu. Lembre-se, diz a palavra: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Então, temos que nos perguntar: Jesus Cristo veio? Eu preciso acreditar realmente. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e um dia ele vai voltar. E esse então que veio, ele trouxe a vida abundante, na qual eu posso realmente experimentar a cada momento. Então, o inimigo, ele é astuto, né? Mas Deus, na sua luz, na sua perfeição, ele tem o poder e a graça para acabar com todo o caos que os infortúnios do mal tentam trazer para nós. Então, por isso nós precisamos estar atentos realmente àquilo que o Senhor nos deu. E muitas vezes as pessoas, né, eu tenho comentado com algumas pessoas sobre isso, porque muitas vezes as pessoas olham e dizem assim: mas a Bíblia é cheia de regras, nós temos que nos libertar dessas regras, né? E aí, então eu procurei entender um pouco o que esta palavra regras poderiam simbolizar para nós, para quem sabe nós termos um conhecimento um pouco mais claro sobre a importância das regras. E aí, então eu cheguei nessa pesquisa, a palavra regras, ela vem do latim, que é regula, e nessa interpretação da palavra regula, além de ter ali, né, normas e comportamentos que precisamos ter, ela traz uma ideia interessante, que a régula seria também uma tala que era usada para endireitar. Vamos dizer assim, a pessoa quebrou a perna, então para endireitar ali os ossos, para que houvesse uma calcificação adequada. Porque se ela não tivesse uma calcificação adequada dos seus ossos, e de repente o osso poderia calcificar, digamos, de uma maneira que ficasse tortuoso ali, vamos dizer assim, ela iria andar de maneira inadequada para o resto da vida. E quando eu vi essa palavra, eu percebi isso. Realmente, muitas vezes as pessoas, por não terem uma régula, não ter a regra,
ou seja, não ter essa tala para endireitar os seus ossos. Hoje a pessoa, ela manca, ela tem um andar não perfeito, ela é claudicante, né? Ela fica realmente indecisa diante de todas as coisas. Por isso nós precisamos seguir as regras do Senhor. Elas vão trazer para nós esse enfaixar que vai dar para nós a segurança, o equilíbrio e tudo aquilo que nós precisamos. E não nos esqueçamos, né, que no novo nascimento nós recebemos a divina semente do Senhor nas nossas vidas. A palavra de Deus, o próprio Senhor diz que a palavra, a semente é a palavra. Então nós temos a palavra como semente dentro de nós. Então ela precisa realmente crescer, precisa florescer, precisa frutificar dentro dos nossos corações. E assim nós vamos perceber as estratégias, as astutas ciladas do inimigo, os métodos que ele tem usado. E aí então nós vamos tomar esta armadura de Deus para as nossas vidas. E uma das coisas que você precisa entender, a armadura de Deus, que é descrita por Paulo em Efésios, ela é para a nossa defesa. Nós não podemos enfrentar o inimigo com argumentos humanos. Nós temos que enfrentar com toda a armadura. E se você observar, essa armadura é composta de verdade, verdade de Deus. Esta armadura é composta de justiça, justiça de Deus. Esta é composta de fé, a fé que é um dom de Deus. E salvação, salvação que vem da parte de Deus. Não vem de nenhum ato que nós fizemos, mas a graça de Deus e pela graça que fomos salvos. Então, nós precisamos nos revestirmos da verdade, justiça, fé e salvação que o Senhor já nos deu. E aí então é possível travarmos essas batalhas e não cairmos nos estratagemas do inimigo, porque a luta ela é nas regiões celestes. E nós poderíamos dizer assim, que essas regiões celestes é uma realidade, mas ela é uma realidade invisível. Por isso, Paulo diz ali em 2 Coríntios, não ignoramos os seus ardis. Mas uma das coisas que precisamos também entender, o inimigo ele é um ser criado por Deus. Ele não é igual a Deus. Ele não tem tanto poder quanto Deus. Ele é um ser criado. Nós temos referências da atuação do inimigo, que é de acusador, em Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Crônicas, ali no Antigo Testamento, aparece em alguns livros essa ideia de Satanás como o acusador. Ele sempre vai nos acusar. Tá vendo? Você não é bom o suficiente, você não é isso, você está andando na mentira. Então, nós apresentamos a armadura. Ao ver a armadura, ele vai dizer, olha, não, realmente eles estão na verdade de Deus, estão nas justiças de Deus, têm a fé de Deus e têm a salvação que vem do Senhor. Enquanto isso não acontecer, nós iremos realmente sofrer pelos ataques diretos ou indiretos que o inimigo tenta trazer para nós. Donald Burroughs, ele fala assim, como que um anjo se tornou em Lúcifer? Então, ele vai descrevendo que em todas as coisas que foram criadas, Satanás começou a olhar e falar assim, olha, eu sou melhor que isso, melhor que aquilo, mas aí então quando ele olha para o trono de Deus, diz assim, somente no trono ele via mais do que ele mesmo possuía. Ou seja, quando ele olha para o trono, ele vê assim, eu não tenho nada, porque tudo pertence ao Senhor. Então aí onde ele intenta querer ser igual a Deus, ter aquilo que ele não possuía e nunca vai possuir, porque tudo isso pertence a Deus. E Jesus, que é desde eternidade a eternidade,
Ele mesmo diz ali no capítulo 10 do livro de Lucas, verso 18, ele diz o seguinte: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Nesse momento, Satanás, né, caindo do céu. E alguns dizem assim: ah, mas Satanás levou consigo 1/3 dos anjos. Mas se ele levou 1/3, lembre-se, do nosso lado tem 2/3. Ou seja, para cada demônio nós temos 2 anjos e mais do que isso, nós temos o próprio Senhor que está para nos ajudar. E tudo isso aí muitas vezes é uma estratégia de Satanás, querer dizer, olha, eu tenho 1/3 dos anjos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele é especialista em nos enganar. Cuidado, muitas vezes nós nos envolvemos, né, com obras das trevas. Cuidado, mesmo de brincadeira, tome cuidado. O Satanás, ele cria e é um terreno perigoso. Você olha assim, é um gramado muito bonito, muito verdinho, mas é como nas guerras, né? O terreno é minado. Então você vai andando, é um jardim muito bonito, mas de repente você pisa, é a mina. A mina é um tipo de explosivo que fica enterrado, você não vê, mas quando a pessoa pisa, infelizmente, né, é uma arma terrível, ela morre ou partes do seu corpo são arrancados, né? Cuidado, o inimigo ele é sutil e as estratégias dele é apresentar um campo, um jardim muito florido, mas é um jardim minado. Se adentrarmos nós seremos realmente destruídos. O inimigo, ele nos tenta vencer pelo engano, ele nos tenta vencer realmente com todas as artimanhas possíveis para que nós venhamos realmente a detestarmos, muitas vezes até ser cristão. Tem pessoas que falam assim, eu não aguento mais ser cristão, não isso, aquilo. Por quê? Porque ele não entendeu o que é ser cristão realmente. Começa a duvidar da bondade de Deus, da graça de Deus, aí ele já olha para a igreja, mas aí nessa igreja tem muitas pessoas problemáticas, ou seja, o inimigo ele vai tentando a pessoa. Agora, somente através da pessoa do Senhor que nós podemos realmente sermos mais do que vencedores. Jesus, quando ele enfrenta ali um endemoniado, que é conhecido como o endemoniado de Gadara, realmente Jesus, ele enfrenta e aqueles demônios falam, Senhor, e tal. E é interessante, né? Perceba uma coisa, a estratégia do inimigo, né? Algumas pessoas, até ao ler aquilo, falam, não, aquele homem tinha um problema mental. Ele tinha um problema muito sério, esquizofrenia, alguma outra coisa assim, né? Mas eu estava lendo um texto que a pessoa fala assim, mas espera um pouco, olha, tente argumentar sobre isso. Então, se o gadareno tinha um problema mental, então Jesus pegou aquele problema mental e colocou nos porcos, porque os porcos acabaram se lançando no abismo, né? Então, como que Jesus, se é uma doença, se é uma coisa... Porque muitas vezes a doença mental é uma coisa abstrata. Então, Jesus pega uma coisa abstrata e torna real e joga naqueles porcos. Sabe, a gente precisa muitas vezes ter mais fé para acreditar numa coisa dessa do que acreditarmos realmente de que aquele homem estava possuído por legiões de demônios e estava realmente sem a sua lucidez, sem a sua sociabilidade, estava sem relacionamentos, e aí o Senhor vem e devolve a sanidade e devolve e restaura todas as áreas da vida daquele homem. Então, uma das estratégias do inimigo também é que nós, muitas vezes, venhamos a andar na nossa própria carne. Ou seja, muitas vezes a carnalidade é expressa por uma vida egoísta, uma vida que se deixa levar pelas distrações, busca do próprio desejo, um viver independente de Deus, sendo que nós fomos criados para sermos interdependentes. Nós dependemos de Deus, nós fazemos parte da igreja, que é o corpo vivo de Cristo, então nós precisamos muito nesses dias de discernimento de espírito, para entendermos as astutas ciladas do inimigo.
Tá? Então, nós precisamos entender que muitas vezes a nossa carnalidade, muitas vezes o mundo, um conceito do sistema, o mundo, eu achei interessante quando uma pessoa diz assim: mundo é a expressão corporativa de todos os seres humanos orientados pela carne. O mundo é potencializado pela carnalidade humana. Então, ele está dizendo que o que seria o mundo, o que seria o sistema? Seria, então, uma expressão corporativa de muitas pessoas que são orientados pela carne. É o que Paulo diz assim, o qual eles estão andando agora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Então, perceba, realmente o mundo é a potencialização da carne. E nós, se adentrarmos neste mundo, nesse sistema, nós seremos vencidos. Por isso nós precisamos estar orando e vigiando a todo momento, batalhando realmente por nossas famílias. Satanás, ele se alegra quando os lares são arruinados. Ele luta para enfraquecer as famílias. Por isso nós precisamos estar atentos a cada instante, a cada momento. São João Crisóstomo, que viveu nos anos 300 a 400, ele diz assim: os seres humanos têm duas opções na vida: ou cair e perecer desarmados, ou permanecer equipados e sempre vigilantes. Então, ele diz assim, você tem duas opções: ou você leva a vida de qualquer maneira, e então você vai cair porque você se encontra desarmado, ou você vai permanecer equipado e sempre vigilante. E é isso que nós, como cristãos, precisamos: estarmos todos os dias revestidos da armadura de Deus, da justiça, da verdade, da fé, da salvação, e desta maneira nós poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Que virão dardos, tenha certeza. Um dia ou outro, um dardo inflamado, o dardo da dúvida, do medo, da insegurança, das circunstâncias adversas, de tempestades que começam de repente, acontecerão. Mas aqui, Crisóstomo, ele traz para nós, se nós permanecermos equipados e sempre vigilantes, com certeza nós poderemos vencer as batalhas. Blaise Pascal, que também foi um cristão e um filósofo em 1600 e pouco, veja o que ele escreveu, né? Blaise Pascal: a verdade é tão obscura nesses tempos e a falsidade tão estabelecida que a menos que amemos a verdade, não podemos conhecê-la. Parece que eu estou lendo o jornal hoje, né? O jornal deste domingo. A verdade é tão obscura nesses tempos e a falsidade tão estabelecida que a menos que amemos a verdade, não podemos conhecê-la. Hoje vivemos nesses dias de falsas verdades, de falsas promessas, mas aqui Pascal diz que você precisa amar a verdade para então conhecê-la. Então esse é o desafio, né? Nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra espiritual, haverá batalhas, mas eu preciso realmente me apegar na força do Senhor. Receba este momento de oração. Obrigado, Pai, pela vitória que o Senhor já conquistou para nós na cruz. Obrigado, Senhor, por nos revelar as estratégias do inimigo reveladas na Tua palavra. E que em Ti nós temos a segurança. Nós fomos já transportados das trevas para o reino da Tua luz. Muito obrigado, Senhor, porque nós não lutamos sozinhos nesta batalha. E não estamos perdidos, porque o Senhor é que nos fortalece a cada instante. E, na verdade, Senhor, o Senhor já triunfou contra o mal e as forças das trevas através da obra da cruz. Que através da Tua presença, no nome de Jesus,
nosso vitorioso comandante, possamos prosseguir em triunfo sempre. Amém.